O casamento de 20 anos de Laura e Marcos era um mosaico perfeito, construído peça por peça. Fotos antigas, pratos de família, aquele relógio que Marcos amava, tudo parecia encaixado. Uma vida inteira de planos, contas e risadas que prometiam um futuro tranquilo. Mas na manhã do aniversário de casamento, uma inquietação estranha tomou conta de Laura. Era como um pressentimento de tempestade. Uma sensação de que algo estava escondido bem debaixo do seu nariz. A vida a três com a sogra, Dona Célia, depois de um acidente, tinha encontrado um ritmo. Lovrak cuidava da caça, Marcos trabalhava, e Célia recebia o carinho e a atenção de que precisava. Parecia um equilíbrio justo, uma família unida. Só que nos últimos tempos, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Ligações misteriosas de madrugada, envelopes com selos de bairros desconhecidos, um perfume estranho no casaco de Marcos. Laura tentava ignorar, dizia a si mesma que era só cansaço e estresse. Era mais fácil acreditar nisso do que enfrentar a verdade. Mas a verdade tem um jeito de se impor, não é mesmo? Naquela semana, enquanto procurava uma foto antiga para o convite da festa de aniversário, ela encontrou, no meio de papéis velhos, uma conta de luz. Em nome de Marcos, o endereço era de um apartamento que ela nunca tinha ouvido falar, num prédio distante com um sobrenome que não era o dele. O ar sumiu dos seus pulmões. A primeira vontade foi confrontá-lo ali mesmo, explodir e acabar com tudo. Mas ela respirou fundo, guardou o papel no bolso e decidiu esperar. Em vez de explodir, ela iria observar. Afinal, a observação é uma arma silenciosa, e Laura estava pronta para usá-la. O que ela descobriria? Que segredos aquele apartamento guardava? A resposta poderia destruir tudo o que ela construiu, ou talvez libertá-la. Essa história está só começando e promete muitas reviravoltas. Se você ficou curioso para saber o que acontece com Laura, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo. Laura começou a colecionar pequenas informações. Samsir Invasiva Opinion. Ela passou a notar que Marcos já não chegava tão cedo quanto antes, que seu celular ficava com a tela para baixo durante o jantar, e que às vezes saía de casa com desculpas vagas. Célia, sua sogra, por sua vez, parecia mais nervosa que o normal. Mostrava uma pressa estranha ao atender o telefone, e seu olhar se desviava sempre que o nome do marido surgia na conversa. Essas sutilezas criaram uma rede de dúvidas na cabeça de Laura. Uma teia pela qual ela caminhava devagar, com medo de se prender. Numa quinta-feira chuvosa, Laura fez algo que nunca imaginara. Pediu a chave do armário onde Marcos guardava documentos, com a desculpa de buscar a garantia do forno. Enquanto retirava a caixa com recibos e manuais, sua mão tocou algo diferente, de couro. Era um envelope marrom, bem fechado, cheio de bilhetes. Lá dentro encontrou ingressos de teatro com outro nome, fotos de Marcos sorrindo ao lado de uma mulher, que não era ela, e uma série de mensagens impressas com termos de afeto. A dor foi rápida e aguda, como uma lâmina, mas ao mesmo tempo, foi a explicação que abriu todas as pequenas fissuras que ela vinha sentindo. Quando confrontou Marcos naquela noite, ele sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Não havia desculpas prontas. Apenas uma voz calma que soou como uma tática fria. Laura, isso são coisas do passado, ele disse. Eu posso explicar. Ele pediu para conversarem a sós, mas o que deveria ter sido uma conversa transparente se tornou uma parede. As palavras de Marcos não se alinhavam com os documentos que ela tinha em mãos. A negação dele se vestiu de suavidade, e Laura percebeu que a verdade ali estava sendo moldada para caber no confortável. Ela decidiu não aceitar a narrativa que lhe era oferecida. Em vez de explodir em acusações, Laura começou a montar um mapa. Datas, locais, nomes. Descobriu que as saídas noturnas de Marcos, que ele dizia serem reuniões de clientes, coincidiam com gastos em cafés, hotéis e endereços repetidos em bairros que ela não conhecia, tudo no extrato do cartão de crédito. Havia também mensagens trocadas a partir de um e-mail, que Marcos jurava não usar mais. A cada nova confirmação, o choque da traição se transformava em uma raiva fria e calculada. Dona Célia, por sua vez, passou a agir de forma estranhamente protetora. Em algumas conversas, tentava desviar o assunto. Em outras, justificava a distância de Marcos com o cansaço do trabalho. Numa tarde, Laura viu Célia olhando para a janela com os olhos molhados, como se carregasse algo muito pesado. Curiosa e dolorida, Laura a seguiu até a cozinha. Você sabe de algo? Perguntou. A mulher hesitou, e a negação que saiu não convenceu. Eu só quero paz, disse Célia, para mim e para sua família. Esse pedido soou para Laura como um aviso e um pedido de clemência ao mesmo tempo. A cumplicidade que antes parecia benigna, começou a ganhar contornos sombrios, uma sombra que se estendia para além da sogra
e tocava em segredos que Marcos tinha guardado por anos. A casa, antes aconchegante, tornou-se uma prisão de detalhes. E o aniversário que se aproximava pendia no calendário como uma promessa de respostas finais. O que será que vai acontecer? Continue acompanhando para descobrir o desfecho dessa história. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo. No dia seguinte, Laura decidiu ir até o endereço que encontrou no envelope. Ela se vestiu com calma, levou seus documentos e tentou manter uma expressão neutra. Ao chegar, viu que o prédio era novo demais para fazer parte da história silenciosa de Marcos. Ela subiu até o apartamento indicado e tocou a campainha. Uma mulher de olhos claros atendeu, com um olhar que misturava surpresa e resignação. "Posso ajudar?" ela perguntou. Laura se apresentou, dizendo que estava interessada em um documento e, com uma sinceridade calculada, disse que tinha vindo ver algo. A conversa foi curta e tensa no início. A mulher, Ana, respondia com frieza, mas aos poucos, suas defesas foram caindo. Ela disse que não queria causar dor, apenas viver uma vida paralela, longe das expectativas. "Ele sempre foi dividido", confessou Ana. "Com você, ele tinha promessas. Comigo, ele tinha possibilidades." Essas palavras foram como lâminas para Laura, uma confirmação que doeu, mas, também, libertou. As duas perceberam que naquela relação triangular havia negociações silenciosas e um homem que fugia de seus compromissos, vivendo duas vidas. Voltando para casa, Laura sentiu o chão sumir por um instante. A traição agora era real, não mais uma sombra, mas junto com a dor veio uma nova percepção. Ela não queria só descobrir a verdade. Queria que essa verdade trouxesse algum tipo de justiça. Não uma justiça legal, mas uma que ferisse o ego dele e abrisse seus olhos. A ideia surgiu. Ela transformaria a dor do abandono em uma vingança criativa e humilhante. Não para destruir, mas para expor. O aniversário dele não seria apenas uma comemoração, seria o palco. Laura passou os dias seguintes planejando. Ela não era impulsiva, sabia que um plano mal feito poderia se voltar contra ela. Precisava ser algo elegante. Precisou e sem voltar. Começou pequeno. Confirmou as reservas da festa, enviou os convites, organizou os detalhes como se tudo estivesse normal. Pediu ajuda à sua amiga Juliana, que trabalhava com eventos, e prometeu sigilo total. "Confie em mim", disse Juliana. "Vamos fazer algo que ele nunca vai esquecer." Enquanto isso, Laura intensificou suas investigações. Reuniu mensagens, imprimiu conversas, confirmou os horários de saída e chegada de Marcos. Surpreendentemente, Ana concordou em colaborar, não por maldade, mas por um desejo mútuo de que a verdade viesse à tona. Juntas, as duas mulheres criaram uma narrativa para o evento, um jantar de aniversário, onde a verdade seria revelada de forma irrefutável. No dia da festa, a casa estava decorada com elegância e simplicidade. Havia família e amigos próximos. Mas entre eles estavam pessoas-chave: uma colega de trabalho de Marcos, um vizinho do prédio de Ana e uma mulher que teria um papel central na revelação. Laura recebia os convidados com um sorriso contido. A tensão estava no ar, esperando o momento certo. Ela sabia que, quando a hora chegasse, não haveria como voltar atrás. A festa começou como qualquer outra. Brindes, sorrisos, conversas leves. Marcos parecia radiante. Para um homem acostumado a viver uma vida dupla, essa celebração pública era como uma reafirmação. Mas à noite, guardava uma surpresa. Depois do bolo, Laura pediu que todos se reunissem. Com um microfone escondido por sua amiga Juliana, ela começou seu discurso. A voz firme, mas carregada de emoção. 20 anos passam rápido. São 2 décadas de memórias. E às vezes de mentiras? Marcos deu uma risada nervosa, tentando controlar a situação. Mas Laura deixou o silêncio tomar conta do ambiente. "Hoje, a verdade vai ter o seu espaço", disse ela, enquanto as luzes se acendiam, e um telão exibia a prova irrefutável da traição de Marcos. Fotos dele com Ana, mensagens, reservas de hotel. O choque percorreu a sala. Marcos tentou se defender, falando em mal-entendidos, mas era tarde demais. Cada imagem, cada data, cada sorriso em fotos comprometedoras contava a história que ele tanto escondeu. Sua sogra Célia cobriu o rosto, desolada. O rosto de Marcos passou da surpresa para a raiva e, finalmente, para o pânico. "Isso é humilhação", ele sussurrou. Com uma calma cortante, Laura respondeu: "Você precisava saber que não pode dividir sua vida e esperar que ninguém descubra." A sala explodiu em um caos de perguntas e acusações. Convidados chocados tentavam entender o que estava acontecendo. E então Ana, a outra mulher, entrou na sala. Não para provocar, mas para... Com uma voz firme, ela contou sua versão da história. Os encontros,
as promessas de um futuro que nunca chegou. No final, não houve gritos, apenas a derrota silenciosa de um homem pego em sua própria teia de mentiras. Marcos ainda tentou acusar Laura de exagero, de exposição desnecessária, mas a cada palavra, ele se enterrava mais fundo. Foi então que sua sogra, Célia Seila Vantui, com a voz trêmula, fez uma confissão que mudou tudo. Eu sabia. Ela revelou anos de tentativas de conciliação, de promessas de mudança que nunca se concretizaram. Ela escolheu o silêncio por medo de destruir a família. A culpa se inverteu. A festa, que deveria ser uma celebração, virou um tribunal. Laura percebeu que sua vingança não era só para ferir o traidor, mas para acordar os cúmplices do silêncio. E naquela noite, em meio aos destroços de seu casamento, ela viu a chance de um recomeço. No dia seguinte, o silêncio na casa era ensurdecedor. Célia estava trancada no quarto. Marcos no escritório ao telefone. Laura sentiu uma mistura de alívio e vazio. A exposição cumpriu seu papel, mas a vitória teve um preço. A notícia se espalhou pelas redes sociais e grupos de vizinhança. Ana, por sua vez, pediu distância do conflito. Não quero sua briga, disse ela a Laura. Quero apenas que a verdade exista. Essas palavras honestas trouxeram um certo alívio. Laura começou a planejar sua reconstrução. Pediu afastamento, não queria mais conviver com a lembrança constante da traição. Marcos fez promessas vazias de terapia e mudança. Mas Laura sabia que mudanças reais levam tempo, e ela não estava disposta a esperar. O aniversário de casamento deixou cicatrizes profundas e uma pergunta no ar. O que significa perdoar quando a traição foi escondida com tanto cuidado por alguém da própria família? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções, entre confrontos e tentativas de acordo. Marcos queria negociar a volta da rotina, pediu para ficarem juntos por mais um tempo, enquanto ele buscava provas de que podia mudar. Célia, por sua vez, mergulhou num silêncio melancólico. Sua presença agora era uma sombra de culpa. Mas Laura, cansada de propostas e desculpas, fez algo radical. Decidiu voltar para si mesma. Cancelou os compromissos sociais de casal, retomou hobbies antigos e buscou terapia. A vingança tinha sido um rito de passagem. Agora, ela precisava reagir à própria vida. Nesse processo, ela redescobriu prazeres simples que a traição havia soterrado. O gosto de caminhar sozinha, ouvir suas músicas favoritas sem pedir licença, e a paz de dormir sem a ansiedade de checar o celular alheio. Laura estava reencontrando uma versão de si que não dependia da aprovação de ninguém. O que parecia apenas uma vingança estética tornou-se um verdadeiro ponto de virada. Marcos, percebendo que não controlava mais o roteiro, tentou de tudo. Culpa, promessas, gestos grandiosos. Comprava flores, mandava declarações tardias, mas tudo soava como um espetáculo. E Laura já sabia diferenciar a verdade da retórica. Ao mesmo tempo, a relação com Célia ficou em suspenso. Para perdoar, Laura precisava da verdade. Até que ponto a mãe sabia? Ela foi cúmplice ou também vítima? Essas perguntas ficaram no ar, como pedras no caminho. Meses se passaram e a rotina se realinhou, mas de uma forma totalmente nova. Marcos continuou morando na mesma casa, mas em quartos separados. As conversas eram curtas, quase administrativas. Laura exigiu limites claros e transparência total. Ele aceitou, sabendo que sua reputação dependia disso. Mas Laura já não negociava sua dignidade. Uma noite, Célia se aproximou, com a voz embargada. Eu queria que tudo ficasse bem, por isso fechei os olhos. Foi uma confissão. Laura ouviu e tomou uma decisão. Exigiu diálogo aberto, com a presença de um terapeuta. O objetivo não era salvar o casamento a qualquer custo, mas entender como as escolhas de cada um afetaram a todos. No primeiro encontro, as emoções vieram à tona. Mágoas, justificativas e até fragmentos de amor que ainda existiam. A vingança de Laura, que começou com exposição, estava agora forçando a queda de todas as máscaras. Com o tempo, vieram as consequências práticas. Amigos se afastaram, outros se reaproximaram. Laura enfrentou a realidade de que reconstruir não era apagar o passado, mas integrar as cicatrizes à sua história. Marcos começou um processo de autoexame. No início parecia que ele só queria recuperar sua imagem, mas aos poucos, suas ações se tornaram menos teatrais. Ele ia à terapia, era mais transparente, fazia pequenos gestos sem buscar aplausos. Laura observava, mas sem garantir o perdão. Ela aprendeu que a confiança não renasce da noite para o dia. E em um gesto inesperado, a vingança que começou para expor uma traição, acabou se transformando em libertação para todos os envolvidos. No ano seguinte, a vida de Laura ganhou uma nova rotina. Ela finalmente tirou da gaveta projetos profissionais que tinha adiado, e até fez uma viagem rápida com a amiga Juliana. Um gesto simbólico de recuperação. Ela percebeu que viver não era só consertar o que quebrou, mas também inventar novas manhãs. Em casa, a tensão diminuiu,
mas não sumiu completamente. Havia dias bons, de entendimento, e dias mais difíceis. A família agora funcionava com regras claras, honestidade nas mensagens, avisar onde estavam quando necessário, e encontros regulares com o terapeuta, para manter o diálogo aberto. E então, um momento público importante aconteceu. Durante um jantar íntimo, Marcos pediu desculpas. Com os olhos marejados e a voz sincera, ele falou sobre arrependimento, sobre o trabalho interno que estava fazendo e o desejo real de reconquistar o respeito dela. Laura ouviu com calma. O perdão não veio de uma vez. Foi algo pensado, meditado, dado aos poucos e condicionado a ações concretas dele. Para Célia, a sogra, o preço da omissão foi aprender a viver com a culpa. Ela se juntou a grupos de apoio e começou a participar da terapia, não mais como vítima, mas como parte da família que precisava se realinhar. A casa, que tinha sido um campo de batalha, aos poucos se transformou em um lugar de reconstrução. Um dia, surgiu uma proposta de trabalho irrecusável para Laura, que exigiria que ela se mudasse de cidade por alguns meses. Era a oportunidade profissional que ela sonhava há anos. Marcos a apoiou, e Célia também, mesmo com algumas reservas. Para Laura, aquilo era um teste de sua própria autonomia. A preparação para a partida trouxe de volta emoções antigas, o medo de recomeçar misturado com uma esperança e um vigor que ela não sentia há muito tempo. Essa separação física temporária funcionou como um teste de realidade. Marcos manteve o bom comportamento. Longe do casa, Laura conseguiu ver com mais clareza a diferença entre a vida que ela levava e o papel que representava. Percebeu que algumas pessoas mereciam uma reaproximação e outras, simplesmente, não faziam mais sentido em sua vida. A distância, curiosamente, foi um remédio. Durante esse tempo, ela escreveu em seu diário: "Vingança não é voltar ao ponto de partida. Vingança, para mim, foi a coragem de deixar a verdade sair da sombra. A verdadeira vitória é saber quem eu sou, quando não dependo da mentira dos outros." Quando Laura voltou, a rotina tinha mudado. O relacionamento com Marcos amadureceu em alguns pontos e se desfez em outros. Eles continuaram na terapia, agora focados em construir um futuro possível, não em voltar a um passado idealizado. Uma noite, um gesto simples de Marcos simbolizou essa nova fase. Ele preparou o jantar e deixou um bilhete. "Obrigado por tentar." Laura sorriu. Não era uma promessa vazia. Era um reconhecimento. Pequenos atos coerentes começaram a tecer uma nova convivência. A vingança que ela planejou naquele aniversário se tornou um divisor de águas. O objetivo não era mais expor, mas sim iniciar um processo de consciência para todos. Amigos que a julgaram pediram desculpas, outros sumiram. A vida, como sempre, seguiu em frente, com apostas arriscadas e recomeços cautelosos. Com o tempo, Laura se permitiu olhar para tudo o pau que havia aprendido. Ela descobriu uma nova força nas pequenas decisões diárias. Dizer não quando algo parecia errado, definir limites claros e até escolher a própria companhia. A alegria voltou em formas simples: uma caminhada ao entardecer, um almoço de domingo sem cobranças, uma conversa sincera com sua amiga Juliana sobre sonhos. Ela percebeu que a vingança, quando bem pensada, pode se transformar em crescimento pessoal. Marcos, por sua vez, enfrentou a crítica dos outros com dignidade e, em momentos de honestidade, reconheceu seus erros. Ele não pediu que Laura esquecesse o passado. Pediu uma chance para que ela o conhecesse novamente, se permites. A relação deles passou a ser rediscutida diariamente. Alguns fragmentos do que foram juntos puderam ser resgatados, outros não. Célia, a sogra, depois de enfrentar seus próprios fantasmas, tornou-se mais presente de uma forma saudável. O processo não foi fácil, teve retrocessos, mas a disposição para o trabalho emocional fez toda a diferença. A casa retomou um ritmo menos caótico, mais autêntico. 2 anos depois daquele aniversário explosivo, Laura revisitou a cena mentalmente, como quem abre um livro antigo. Aquele evento, que antes parecia o ápice da sua vingança, era na verdade o começo de um longo caminho. Foi uma ruptura necessária para dissolver uma farsa. O que veio depois exigiu paciência, coragem e, acima de tudo, honestidade. Numa tarde de outono, Laura e Marcos sentaram-se no sofá, sem mediadores. O silêncio já não doía. Conversaram sobre expectativas, sobre limites, sobre o que esperavam dali para frente. Não fizeram promessas grandiosas, mas concordaram em seguir caminhando, agora com contratos emocionais claros, e pela primeira vez em muito tempo, Laura sentiu que sua dignidade havia sido recuperada. Não pela vingança, mas pelas escolhas que lhe devolveram a autonomia. A história termina não com um final perfeito,
mas com um reencontro consigo mesma. Laura aprendeu que a verdade, quando exposta, tem o poder de libertar e ferir ao mesmo tempo. A vingança que transformou sua dor em ação fez parte da cura. Mas o verdadeiro triunfo foi descobrir que sua vida poderia ser reconstruída com novas regras e uma autoimagem renovada. Anos depois, Laura recebeu uma carta de Ana, a outra mulher. Era simples, sem rancor, desejando boa sorte. Ao ler, Laura entendeu que a vida é feita de ciclos. A vingança que dignifica é aquela que transforma sofrimento em liberdade. O aniversário que começou em ruínas se tornou a data de um renascimento. E quando uma vez por ano as velas são acesas, para comemorar uma data que já não pesa, Laura sorri com a serenidade de quem se reconstruiu, não sem dor, mas com a convicção de que a verdade dá à vida a chance de um novo começo. Obrigado por assistir e por acompanhar essa jornada. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. Até a próxima!